muito alto e é muito complexo. Não é complexo, é difícil para nós, porque há seres que são obrigados às vezes a repetir muitas encarnações porque a mónada ainda não dinamizou a vontade no grau suficiente. Tu não podes dizer que é uma responsabilidade do livre-arbítrio, nem da individualidade, nem da alma. É a mónada que está num processo diferente. Por isso é que ninguém pode julgar ninguém. Tu podes julgar aqui na terceira dimensão dentro de um perímetro muito reduzido. Se trouxeres o assunto para o ego, e se for um assunto do ego, tu podes mais ou menos dizer: eu acho que isso está-me a magoar imenso. Aí tu podes julgar. Agora, a mónada tem o problema de captar, canalizar a vontade cósmica. Quando uma mulher se levanta e diz a uma polícia inteira, uma polícia de Estado inteira, eu não sei, precisa de palavras? Tu entras naquilo que se chama a zona monumental da existência. Quando um ser é animado pela vontade monádica, ele é um monumento. É um gigante. Pode ser a Catarina Eufémia, pode ser o Nelson Mandela, pode ser o Miguel Ângelo. Eu não estou a ver uma alma e uma psique fazerem as esculturas de Miguel Ângelo. Aquilo tem ali o espírito. Tem a mónada, tem o espírito. Aquilo não é humano. Quando a vontade monádica se levanta, isto é o oposto do nazismo. O nazismo é a sombra disto tudo refletida na personalidade de um povo. Não sei se me faço entender. Lamento. Isto é Aurobindo. Quando a vontade monádica atua, tu és um gigante. E tu não temes nada. Tu não tens medo. Quando nós olhamos para dentro de nós, vemos modelos belíssimos que não conseguimos viver. Apolos, Afrodite, Dionísios, Atenas, etc. E há culturas que facilitam mais uns modelos do que outros. Mas a vontade monádica está lá em cima e no fundo do nosso ser e ela lentamente e implacavelmente vai plasmar em nós o nosso arquétipo síntese. Que não é nenhum destes arquétipos da Genshin ou da Bolini, do Jung e da Woodman. Não. O teu arquétipo síntese é a expressão humanizada da insígnia cósmica que te gerou. E a vontade monádica é maior ou menor em função de duas coisas. Da capacidade de recepção do seu equipamento, que és tu. Tu és equipamento monádico, nunca te ocorreu. Da vontade, da capacidade do seu equipamento de ancorar, de envasar, de ser aquiescente, de receber vontade monádica e da capacidade da própria mónada se ir abrindo via constelações, porque a vontade do Pai chega à mónada filtrada por portais interdimensionais que do ponto de vista físico nós chamamos constelações. Portanto, a vontade monádica atua através de Rigel, atua através de Betelgeuse, atua através de Procyon, atua através de Aldebaran, bastante, atua através de Orion, atua através de Mintaka, Alnitak, Alnilam, atua através da constelação de Perseus, atua através da constelação do Cisne. Pode-se dizer, a vontade monádica, a vontade do cosmos não é homogénea e uma só. Não. Isso é mesmo dizer que o amor é um só. Se houvesse uma maneira de amar isto, bem, seria terrível. O que é que fazíamos às nossas vidas? Há muitas formas diferentes de amar. E ainda bem que há muitas formas diferentes de amar. E
a volição cósmica é altamente diferenciada. Há volições que atuam diretamente no ato artístico. Há volições que atuam diretamente no ato político. Há volições que atuam diretamente no ato espiritual. Há volições que atuam sobre a liberdade e sobre a necessidade de libertação. Quando nós falamos em 7 estirpes monádicas, falamos em 7 tipos de vontade espiritual diferentes. Porque aqui vontade não tem a ver com o sentimento dinâmico de sacrifício, que é a uma vontade humana contrapor outra vontade tão humana como a anterior. Por exemplo, eu tenho a vontade humana de ficar parado. Então tenho que contrapor com outra vontade humana de arrumar as cadeiras. Só que uma está ligada à sensação de dever. E outra está ligada à sensação de mas está um dia de sol. Isto não tem nada a ver com vontade. Quero dizer, isto tem a ver com dinamismo. Isto tem a ver com questões motivacionais. Isto estuda-se em empresariado, em empreendedorismo. Já nem essa palavra, sempre nunca consegui dizer essa palavra. Empreendedorismo. Estuda-se nesse ambiente. A vontade da mónada vem das estrelas. As mesmas estrelas que... O que é o brilho de uma estrela? É ela ser por si. Ela tem dentro de si as reações termonucleares suficientes para dar. Sintam isto. Ela tem dentro de si as reações termonucleares suficientes para dar. E então pode-se dizer que a mónada está a aprender a tornar-se uma estrela através de uma abertura gradual para canalizar a vontade do cosmos. A alma está a aprender a criar ligações que unem. Laços eternos. Os laços eternos são feitos com a alma. É muito bonito. Para a alma não é bonito. É o mesmo que o ar para nós ser bonito. O ar é bonito. Eu não acho que o ar seja... Para já não o vejo. Mas é essencial. E para a alma, as ligações eternas são essenciais. A alma sai pobre se não tiver criado circunstâncias nesta vida de ligações eternas. Não estou a falar de karmas. Nem de karma positivo. Sabes, aquele karma positivo que te obriga a voltar à Terra para viveres uma vida fantástica, com uma casa enorme com piscina, e teres imensos amigos, e teres imensos recursos materiais. Isso é tudo karma positivo, é uma prisão como outra qualquer. Eu estou a falar de ligações eternas. É tu olhares para uma pessoa e saberes, eu tenho uma ligação eterna contigo, e fizemos-la nesta vida, e foi através das nossas almas, e já está. E isso é como 2 amantes que vão num barco ao pôr do sol. Não sei se me faço entender. Isso é assim entre artistas, entre homens e mulheres, entre amigos, entre esportistas, entre criadores, entre profissionais. As ligações eternas já têm ali... São da alma, mas já têm uma gota do espírito. O espírito é como o vento. Nós não o vemos, mas sabemos quando ele está presente. E nós não sabemos o que vai acontecer a seguir, mas sabemos que quando ele está presente, ele é um expansor e um propulsor. De quê? Dos moinhos, das embarcações, dos barcos à vela, etc. O espírito propulsiona. E não propulsiona como a comida, que também propulsiona, ou a ginástica, ou o desporto. O espírito propulsiona para o futuro. Dia após dia, puxando-te continuamente para o futuro. Dia após dia, sem fim, puxando-te, sem olhar para trás,
invariavelmente, de forma irredutora, sempre, sempre para o futuro. Os planetas não invertem a sua os planetas podem inverter a sua rotação, a rotação sobre o seu próprio eixo, mas não invertem a sua órbita. Não sei se me faço entender. Os átomos não invertem a sua direção. E o espírito, sempre que tu fazes síntese, isso torna-se parte do teu espírito. O espírito, o que é a síntese? A síntese é a vida revelada. Quando a vida não se vê, não tem forma, não tem estratégia, não tem cenário, tu não falas em síntese. Falas em teologia, metafísica, espiritualidade, esperança, idealismo. Agora, quando a vida ganha forma, quando a vida ganha corpo, a vida revelada é a síntese. E nós sentimos a síntese com o espírito. Tu não consegues sentir a síntese. Isto é muito interessante. Nem com a alma, nem com a personalidade. Se puserem uma síntese à frente da tua personalidade, a tua personalidade não sente nada. Porque o que ela sente é equilíbrio e harmonia. Agora, síntese tem muito a ver com os psicadélicos naturais que as nossas glândulas produzem. Isso tem a ver com síntese. Síntese tem a ver com traveling without moving. Tem a ver com tu não precisares de nada, ok? Isto ajuda-nos a perceber o que é a síntese. Se nós dissermos que só o Suzuki, com 84 anos, mestre zen, é que está lá careca, a tomar a água da chuva e numa felicidade imensa, só esse é que atingiu a síntese, I'm sorry. É um problema cultural, a nossa cultura não sabe gerar síntese. Mas a síntese tem a ver com a sensação de autossuficiência ontológica plasmada na personalidade. Não é a personalidade que vai inventar a síntese. O mais certo é o indivíduo fazer um esforço durante 6 anos de estar ali a beber água da chuva e logo a seguir vai correr para Las Vegas. Claro, porque não é síntese. Claro. Agora, se vocês forem, se nós pensarmos que de facto existem os tais anciões da antiga China, aquela tradição de que na montanha do norte, no meio lá nos altas escarpas, nas grutas e nos templos de jade escavados na montanha, existe um grupo de anciões que têm todos 900 anos de idade, com barbas até aos joelhos, e que só bebem orvalho e são eternos. Se nós conseguimos tirar a catarata de que isto porque é uma catarata como nos olhos, se nós conseguimos tirar a catarata de que isto é mitologia e é uma lenda e percebemos que há seres assim, e que a autossuficiência que vem do espírito jamais é a arrogância da personalidade. Então as pessoas às vezes perguntam, o que é síntese? A síntese é a vida corporificada, é a vida cósmica, é a vida divina manifestada. Lá no plano da vida divina não é síntese, é vida divina. Mas à medida que a vida divina vai conquistando as dimensões e o espaço e o tempo e se corporifica, nós dizemos, a vida revelou-se. Eu sou cristão porque para mim Cristo, Jesus Cristo, é a vida revelada. Não sei se é um homem, se dormia, se cantava, I don't care. É a vida revelada. Aliás, eu tenho uma relação muito pouco factual e histórica com Cristo. É-me indiferente. Se teve esposa, se dançava, se bebia vinho, se era ascético, se comia castanhas, whatever. O que eu sei é que telescopicamente eu sei o que é que vem dali. Então, a vida, e Buda também é a vida revelada, absolutely. E Maomé é a vida revelada. São graus diferentes, são formas diferentes.
mas são vida revelada. E podemos falar de uma série de mulheres. Curiosamente, quando a vida se revela numa mulher, e portanto tu tens uma mulher síntese, há uma tendência para ela ficar por trás da cortina da história. A hierarquia não gosta de expor as suas mulheres facilmente. Até porque as últimas que foram expostas... Começar por Blavatsky. Estou a falar só em termos modernos. Então a hierarquia não gosta de expor as suas mulheres. É uma coisa da hierarquia. Blavatsky. Não, eu acho que ela põe as mulheres por trás de uma cortina para as proteger de uma sociedade que é discriminatória. Agora, isto está em ligeira contradição com o que eu disse antes, que é quando o espírito se levanta no horizonte dos homens, da vida, nenhum ser humano se interpõe. Porque tu ficas gigante, tu és um monumento. O que é um monumento? Um monumento é uma memória de um sítio onde o arquétipo de alguma coisa, ou a vida, ou a síntese, se manifestou. É isso um monumento. Seja a estátua de liberdade, ou o rosto do Crazy Horse, o chefe índio, esculpido numa montanha nos Estados Unidos. Eu não sei se o Abraham Lincoln era a vida, a mim não me parece, mas parece, ele foi esculpido enorme, sentado naquela cadeira. O que acontece com a proteção que a hierarquia faz em relação às mulheres é que há suficiente mal na Terra para, mesmo que a vida se manifeste, especialmente quando vem sob a forma de uma mulher, as forças negras atacarem-na completamente e diretamente. Não sei se isto faz sentido. De qualquer forma, a síntese é a vida corporificada. Então, olha, as pessoas perguntam o que é síntese? A síntese revela-se no homem como não precisar de nada. O não precisar de nada, o não necessitar de nada, que não é, vejam como isto converge para o budismo, para os padres do deserto, na tradição cristã primitiva, para os sufis errantes, para... Isto converge. Não precisar de nada, quando vem da vontade do Espírito, cura comunidades inteiras. Porque mesmo que os outros à tua volta precisem por uma questão de pura honestidade existencial, se há um num país, ou dois, ou três, que não precisam de nada, eu queria chamar-vos a atenção para isto. Basta 3. O karma daquele país é virado do avesso. Em Índia, de vez em quando, tem lá um sentado numa pedra que não precisa de nada. Então é assim, Ramana Maharishi é claramente uma síntese. Não é uma síntese final, porque o corpo dele ficou para trás, porque algumas coisas etéricas ficaram para trás, porque há alguns aspectos elásticos que ficaram para trás. Uma síntese final é outra coisa. Mas é do ponto de vista do problema do século XX, é claramente uma síntese. Então, a vida, ou a mónada, através da vontade, gera síntese. No dia em que nós tivermos uma vontade divina que se sobrepõe à luz e ao amor da alma, sem os destruir, claro, e se sobrepõe ao dinamismo da personalidade, no dia em que vocês forem vontade pura, está feito. Isto não é simples. Não. Eu posso complicar isto, mas só se me pagarem uma fortuna é que eu vou complicar isto. Só por uma questão monetária. Vocês sintam, a vida em nós começa por ser uma sensação ácida de algo que pode ser imenso. E tu não és imenso.
Uma das coisas mais desagradáveis na minha experiência pessoal é a sensação de porque é que tu fizeste tudo tão imenso e sublime e fizeste-me tão pequeno? Então, como é que eu faço? O que é que eu faço com esta cabeça que faz sintaxe em português? E o meu corpo está aqui. Então, e a Noruega? Que direito é que tu tens de criares o Japão e eu não ir lá? São as minhas conversas com Deus. E assim não criavas o Japão. Para quê? Porque não estou em síntese. E então, à medida que tu percebes a vida e que o cosmos inteiro é um holograma da vida, e portanto que o outro é uma bolha da mesma coisa e assim sucessivamente, atenção, porque este é um território perigoso. Sem individuação, este território é perigoso. Há um momento em que a vida, pela vontade, se transforma em síntese. E nós sabemos que o indivíduo está em síntese porque ele não precisa de nada. Não precisa ir ao Japão. O que é o Japão? O Japão, o Japão. O Japão anda à tua procura a partir desse momento. É como se o Japão dissesse onde é que ela está, onde é que ele está. Então, sintam isto. No momento em que vocês são vontade pura, mas é vontade espiritual. Percebem o que é que aconteceu com Francisco de Assis? Com Santa Clara? Com Padmasambhava, com Milarepa, com Patanjali, com Yogananda, com Aurobindo, com Ramana Maharishi, com Massa Haikart, com São Sérgio. Se vocês tiverem tempo, leiam a vida de São Sérgio de Radonega, o santo patrono da Rússia, porque tem muito a ver com o nosso trabalho. Sergei, Santo Sergei. Quando sentem o que aconteceu com esses seres, sentem que toda a noção de santidade, que é uma noção exotérica, construída de fora para dentro, para eles é uma gargalhada. O que é a santidade para eles? Os homens estão em síntese, essas mulheres estão em síntese. E às vezes nós dizemos, não sei a que aspirar. Porque se aspiro a isto, não aspiro àquilo. E se aspiro àquilo, deixo aquilo de fora da minha aspiração. E se peço a Deus pela saúde da minha avózinha que está no hospital, esqueço-me das outras pessoas da família. Claro que tu podes usar truques como peço a Deus que cures toda a gente da minha, mas da tua família. Então pronto, do mundo. Que egoísta, do mundo. Que egoísta, até os outros mundos. Sabes? Até que há um momento em que tu começas a entrar numa coisa. Até que há um momento em que tu começas a entrar no grande caudal, na grande eletricidade. Então tu dizes assim, Pai, eu aspiro à síntese. E nós sabemos quando estamos perante a síntese. Tudo que nós chamamos obras-primas não são. Vamos falar de arte. Mas podíamos falar de ciência. Podíamos falar. O que é o eureka? Certos cientistas ou certas fórmulas de uma elegância incrível, se não síntese. O minimalismo na estética é a síntese. Só que há pseudo-minimalismo. São aquelas pessoas que precisam de repousar um bocadinho, então inventam minimalismo, mas aquilo não é minimalismo porque não é real, não vem nem de cima nem de dentro. É construído. Tu podes comprar uma cozinha minimal. Porquê? Porque tens problemas com a tua avó que tinha uma cozinha toda com móveis pintados à mão. Então, mas o minimalismo real não interessa. É, sim, minimalismo, estética. A alma vê estas coisas acontecerem em cima delas, em cima dela, dentro dela, no profundo dela. A mónada, através da vontade, chega à síntese.
E assim se traduz, corporifica-se psicologicamente como um ser não precisar de nada. Nós podemos dizer, então ele não precisa de comer? Não. O corpo dele precisa de comer. Então ele come porque o corpo dele precisa de comer. Mas ele já não precisa de comer. Eu, por exemplo, não como porque o meu corpo precisa de comer. Eu como porque eu gosto de comer. Mas esse indivíduo está em síntese. Ele já está para além dessas questões. Não sei se me faço entender. E ele precisa de dormir? Não. O corpo dele precisa de dormir. E ele precisa de amar? Não. Alguns fatores psíquicos nele podem precisar de amar. Mas à medida que o indivíduo... E por aí fora. Mas à medida que o indivíduo chega à síntese... Ou seja, a mónada dele, pela vontade, gerou síntese. Essa síntese são como comportas dentro de ti que se abrem para a alma. E vão favorecer que a alma faça o seu trabalho magnético de ligação entre o céu e a terra. A alma madura já não quer ligar toda a gente o tempo todo. Quer ligar o céu e a terra. Sabendo que se ligar o céu e a terra gera um prato dourado onde toda a gente vive feliz. Para usarmos uma expressão do Walt Disney. E a personalidade muito mais facilmente chega à grande harmonia. Aquela harmonia que é intuída pelo Herberto Helder ou pelo António Ramos Rosa, pelos nossos poetas, pelos nossos pintores, pelos nossos estilistas, pelos nossos psicólogos, pelos sociólogos, pelas pessoas que têm mesmo que pensar a harmonia. Se nós não pensarmos na harmonia, se nós não pensarmos a harmonia, é o fim. Então sintam isto. A mónada alinha-se com certas constelações e nós podemos chamar a isso astroquímica. No campo etérico, o resultado desse alinhamento entre a mónada e certas constelações desce através de dois condutos, dois carris, dois monocarris, dois condutos, azul elétrico profundo, que penetram nas omoplatas e que formam as linhas para além do nosso corpo etérico, na direção da tua constelação ou das constelações que têm a ver com a tua vontade cósmica. São ligações astroquímicas. Todos nós estamos a receber eletricidade cósmica. Forrat. Mas o sensor, aquilo que em nós recebe essa eletricidade cósmica, é a mónada. Quando a mónada pode dinamizar essa eletricidade cósmica num grau suficiente para a personalidade e para a alma, tu resolves em um quarto de hora um problema que se arrasta há anos. Tenho a certeza do que estou a dizer. E não o fazes nem com nervosismo, nem com ansiedade, nem a atrapalhar uma coisa sobre a outra. Quando a mónada se levanta no horizonte, as coisas resolvem-se mesmo. Senão não era a mónada. As pessoas perguntam, do que é que vale falar da mónada se ela está tão distante? Está tão distante. Abram a enciclopédia. Leiam um pouco de história. Observem o mundo à vossa volta. Ciclicamente, a mónada atua. E quando a mónada atua, aquela mulher momentaneamente é uma deusa. E quando ela fala, as pessoas calam-se. E calam-se, sabem porquê? Porque o espírito está a falar. As personalidades calam-se quando o espírito fala. Não repararam nisso? E não é porque, reparem, é o mesmo com Beethoven. Obviamente que há qualquer coisa na passagem da chamada música primitiva para o início do clássico, e Beethoven é o homem que gera o início do clássico, que não é nem do mundo da personalidade, nem do mundo da alma,
nem do mundo da psique. Eu arriscaria a dizer, e vou evitá-lo dizer muitas vezes, que toda a obra de Beethoven é uma síntese. Está carregada de um fogo que vem do espírito. E nós interrogamos, o que é o fogo do espírito? O fogo do espírito é aquilo que resolve para ti num dia o que não consegues resolver em anos. Isto está claro. É pragmático. Não admira que certos indivíduos que, combinando uma síntese avançada da mónada com exercícios de respiração, pranayama, kriya yoga, com comendo lá umas ervinhas lá por trás da pedra, durmam 1 hora por dia. Os grandes yogis eram indivíduos que não podiam estar em contato com a comunidade porque eram demasiado fogo, demasiado elétricos. Aquele arrastamento agrícola da comunidade, aquele arrastamento do preconceito familiar, conjugal, profissional, é incompatível. É incompatível. Tentem sentir esta palavra, incompatível. A síntese torna-te incompatível com aquilo que é antigo, velho, lerdo, histórico, pó. Então, a tua mónada conecta-se com certas constelações e essas constelações são portais geoestelares de signos. E signos são o fósforo na mente de Deus. Deus pensa por descargas elétricas lá no nível dele. Há representações bíblicas em que aquele que é levado ao céu era um carro de fogo, mas depois quando chega ao céu, o que é que ele diz que viu no trono? Na base do trono e em torno da cabeça do homem celeste. Raios, relâmpagos e trovões. O que é que são estes relâmpagos que ele vê na cabeça do homem celeste? Os signos. Só que os raios de Zeus são postos como meras sequências de fogo. Mas aqui eu diria que isto está em N narrativas. O que é visto são signos. E esses signos transformam-se em correntes dinâmicas. Que não são as correntes dinâmicas aqui debaixo da Rosa Mota e dos Jogos Olímpicos. Transforma-se em correntes dinâmicas. E essas correntes dinâmicas ancoram em constelações. Constelações são corpos escultóricos estelares de correntes divinas dinâmicas. E essas correntes divinas dinâmicas, ancoradas em constelações, são focadas na mónada. Eu diria que há mónadas que focam 5 ou 6 constelações. E a diversidade da vontade, tal como a diversidade do há amor de mãe, há amor de irmãos, há amor de companheiros, há amor entre professores e alunos, há muitos tipos de amor. A diversidade da vontade gera as linhagens, ou gera as estirpes monádicas. Governantes. Tu não és governante nem com a alma, nem com a personalidade. Um governante com a personalidade, bem, é só ir à net, estão lá imensos, vocês depois estudem isso. Um governante com a alma já é uma coisa extraordinária, mas não fica lá muito tempo. Um governante com o espírito é outra coisa completamente diferente. É a eletricidade cósmica que o colocou ali. As tipos monádicas são governante, contemplativo. Os tipos monádicas, linhagens monádicas. Em Minas Gerais eles têm usado o termo linhagens. Não sei se nós temos usado o termo tipos por uma questão de originalidade ou se isto vem de uma outra
sabem, linhagens. Então, são como veios de vontade pura que alimentam a mónada. Nós podemos dizer assim, Pai, porquê é que eu não consigo resolver este assunto que está à minha frente há anos? Porquê é que eu sou repetitivo? Porquê é que eu sou cinzento? Então o indivíduo pode começar a perceber que o problema dele é um problema de vontade. E pode-se dizer, mas essa vontade, o que é que eu faço? Eu não posso ir comprá-la, eu não posso dinamizá-la. E mesmo que eu arranje um truque ou que eu faça algo de fora para dentro, a coisa não é eletricidade divina. Então o que é que eu faço? Eu faço aquilo que se chama uma genuflexão. Eu tenho que me ajoelhar para ser exaltado. E exaltação tem tudo a ver com a vontade monádica a atuar em nós. Só aquele que se ajoelha perante si próprio, porque estamos a falar de dois níveis do mesmo ser, só aquele que se ajoelha perante si próprio, que é o mesmo dizer perante o divino, é que liberta o mecanismo da vontade radiante, da vontade estelar dentro dele. Não sei se consigo ser mais claro. Não se trata de se ajoelhar à frente de ninguém, isso seria absurdo. Não, a menos que tu precises de alguém para funcionar como Deus ou como mónada naquele dia. Aí é outra coisa. Eu às vezes estou mesmo angustiado, então eu vou ter com uma pessoa em quem eu confio e digo assim, dá-me a mão. E aquela pessoa, mesmo que não pareça, está a fazer de Deus ou de deusa para mim, nem que seja durante 30 segundos. Ou 1 minuto. E esta função, que é tu ficares forte para o outro poder desfazer-se, é comparável à do guru e do discípulo na Índia. Só que o guru e o discípulo na Índia dura anos e anos de relação. E aqui, quando tu pedes a alguém que faça de Deus para ti, dura minutos. Ou dura 1 hora. Mas é exatamente a mesma coisa. Então este ato de genuflexão, este ato de ok, eu tenho que me colocar sob. Se eu não me coloco sob... Sim, sim, sim. Mas a rendição tem muito a ver com o facto de não sabermos o que é que vem por aí. Eu rendo-me, aceito o que o divino trouxer. Aqui trata-se de encontrar uma forma de catalisar o fogo do espírito de cima para baixo. Porquê é que nós não temos vontade para resolver os nossos problemas? Porque não nos ajoelhamos. É muito ocidental dito desta maneira, não é? Uma pessoa até já sente o mármore debaixo dos joelhos e... Ai, que frio! Ok, o que é que acontece? Se o indivíduo não faz essa genuflexão, ele está... Esta genuflexão é inteiramente psicológica. Percebem do que é que estamos a falar, não é? A menos que o indivíduo seja um ritualista, por acaso é bastante o meu caso, o indivíduo seja um ritualista, então ele se ajoelha fisicamente. E está tudo bem. Pode ajudar. O mais importante é não ter preconceito. Está de pé, está de pé. Está ajoelhado, está ajoelhado. Foi para a esquerda, foi para a esquerda. Usou batom, usou batom. Não usa batom, não usa batom. Vai devagar, vai devagar. O ponto não é esse. O ponto é ajoelhar. Totalmente interno. Totalmente interno. Absolutamente. E então, nesse momento, tu não estás no caminho da tua vontade cósmica. Tu não estás a entupir a tua vontade cósmica. Isto diz-nos alguma coisa? Em momentos de crise profunda, a mónada atua independentemente da maturidade da personalidade e da alma. E é isso que faz os chamados heróis acidentais. Quer dizer, o indivíduo é um burguês, completamente adiposo, psicologicamente adiposo. Há um acidente de avião. E ele, contra a vontade humana dele, que eu gostaria de nem se chamar vontade humana. A vontade no nível humano chama-se motivação. É outra coisa. Então eu estou motivado, claro, imagina. Até há pessoas que salivam. Não, isso é outro processo. Eu estou a falar da vontade.
há um acidente de avião e o indivíduo, contra a vontade humana dele, entra e sai do avião a arder 5 ou 6 vezes e salva a vida das crianças e das outras pessoas. E depois, no fim, cai para o lado. E depois os jornalistas, uma semana depois, perguntam-lhe no hospital: como é que você fez isso? Ele diz: não tenho a mínima noção. A mónada ligou-se ao eu básico, ao índio, e a mónada e o eu básico foram lá buscar as pessoas. Ele não conta. Portanto, a tua vontade monádica, in extremis, atua. E em assuntos de dignidade, a vontade monádica pode atuar. E então existe uma coisa chamada repulsão monádica, que é quando a tua mónada está ali atrás a ver e a personalidade vai fazendo e cozinhando. Eu não estou a falar de nada, é tudo aceitável. Estou a falar de coisas aberrantes. Ao momento em que a mónada aguenta, acumula e de repente a tua mónada faz assim, pá! E tudo aquilo vai parar longe. Tu levantas-te e sais. E aquilo nunca mais aparece à tua frente na tua vida. Repulsão monádica. E ainda, como se disse, tu arrastas um assunto indefinidamente. O que é que aguenta o Nelson Mandela 26 anos na prisão? A mónada. O homem está preso e está a queimar a massa de preconceito nos planos sutis da América do Sul inteira. Ainda por cima, o governo da América do Sul ainda lhe dava de comer todos os dias. Vê bem. 26 anos numa prisão e internamente a mónada dele usando os diferenciais, as glândulas, o campo etérico, sugando, isto é, canalizando a energia das constelações. Se nós dissermos assim, oh meu amigo, eu não acredito nada disso das constelações. Nem de mónadas, nem de canais. Eu tenho ideais. E o meu ideal é que uma pessoa, sei lá, quando Deus está vestido de fato escuro, não está menos bem vestido do que quando está vestido de fato claro. Ou seja, eu não sou racista. Pois. A questão é, de onde é que vêm os ideais? São axiomáticos? São autoevidentes? Mas porquê é que há indivíduos que são a corporificação desses ideais? Enquanto que outros parece que nasceram para sabotar os ideais. Os ideais é a forma provinciana, quer dizer, a forma como o nosso cérebro, a nossa psique, a nossa mente, mas a nossa psique traduz a luz da alma, que por sua vez está a traduzir a vontade da mónada, que está a traduzir a vontade do cosmos. Um ideal tem força porque ele é a vontade do cosmos. Senão não tem força. Se eu tiver o ideal de transportar os Himalaias para a Serra da Estrela, não adianta, não é a vontade do cosmos. Os ideais abrem túneis em pedra. São como laser. Porque não são vontade humana. Todo o ideal, se for vontade humana, esbroa-se. É como açúcar a derreter-se em água quente. Não tem estrutura. Perde o cristal, perde a estrutura. O que dá a estrutura, a resistência, o poder a um ideal, portanto, vocês já repararam que os ideais são como quebra-gelos? Eles avançam lentamente no gelo e vão quebrando o gelo. O que é o gelo? O preconceito. O que é o idealista? O idealista é como um barco que vai entrando pelo preconceito adentro. O gelo é a ausência de calor. Tudo isto que eu estou a descrever hoje tem a ver com fogo e com calor. Isto tem a ver com calor. É para sentir quente noutro sítio, mas é quente na mesma. Então nota, quando o fogo da mónada atua, o gelo da história, o gelo do egoísmo, o gelo do dado como adquirido, o gelo de eu sei como é que isto funciona, que é um gelo,
O gelo do eu conheço-te muito bem, que é uma outra coisa estranha, tudo isso, porque parece que o outro deixou de ser um mistério, esse gelo derrete. Então repara, uma arquiteta pode chegar a uma reunião de trabalho com os urbanistas e a personalidade dela, que é assim um bocado ecológica, chegar lá, eu já usei este exemplo, chegar lá e dizer assim, sabe uma coisa, essa árvore tem 400 anos de idade, nós vamos gastar mais 150 mil euros, mas vamos fazer uma praceta com essa árvore, não vamos deitar a árvore abaixo, ok. E eu estou a fazer assim porque os arquitetas fumam imenso. E, e os colegas e os colegas dela olham para ela e dizem assim: olha, tu deves estar louca porque não temos esse dinheiro e árvores com 400 anos de idade há muitas. Que é uma resposta bem capitalista. E acabou. Eles vão deitar a árvore abaixo e não se faz praceta nenhuma e poupa-se 150 mil euros. Poupa-se não, lucra-se. Agora, se ela vem lá do fundo com uma deusa zangada, porque a deusa quando se zanga, sabem como é. Ela vem lá do fundo com uma deusa zangada, traz a energia monádica dinâmica. E esta vontade monádica que está a ser canalizada do signo por constelações, ela chega lá, ela não precisa se esforçar muito. Ela chega lá, afasta assim ligeiramente o cinzeiro, põe o agrafador de lado e diz assim: a árvore é para ficar. E toda a gente para. Nesse momento as pessoas sentem isto vem do espírito. Quando ela diz essa árvore é para ficar. Quando é Deus a falar através de uma mulher, para a discussão. Não se discute com deusas. Discute-se com mulheres, mas não se discute com deusas. De onde que os homens andarem a dizer que são deuses e depois comportarem-se como merceeiros, e as mulheres estarem o tempo todo a dizer agora é o tempo da deusa, chegou a Deus, etc. E estarem constantemente a ter processos de não sei, vocês definam, mecanismos humanos. É preciso cuidado porque estamos a destruir uma etapa aí. Nesse processo. A mónada, através da amplificação de si mesma ao longo da vontade cósmica, gera síntese. E a síntese que a mónada gera traduz-se na personalidade como duas coisas. A revelação da tua linhagem monádica. E tu não precisas de nada. É muito importante compreender isto. Nós vamos nos tornando espírito porque vamos para dentro. E à medida que vamos para dentro, o teu espírito vem para fora. Tu não impões a ti própria uma concepção espiritual. Porque isso vai excitar, isso vai obrigar a personalidade a reagir contra. Há certos seres extremamente puros e que têm uma enorme capacidade de evolução espiritual que nós temos de ter o cuidado de filtrar e de não se expor a uma fonte de cura demasiado forte, demasiado cedo, porque eles rebelam-se. Às vezes é preciso disfarçar a fonte da cura, ir devagar, fazer de conta que não. Como? O que é que disseste? Não sei. Sabes? Porque se eles são expostos a uma fonte de cura demasiado forte, demasiado rápido, demasiado cedo, o que tu vais escolher é uma personalidade revoltada. Porque não lhe está a ser dado tempo, arena, química, para viver o seu processo humano em paz e em liberdade. Os mestres ascensos não andam entre nós. Porquê? Ou encontramos a meio caminho. Sim. E à medida que a mónada, portanto, o signo está lá, constelações, à medida que a mónada se transforma
a vontade do cosmos em vontade monádica, esta vontade desce sob a forma de 7 linhagens ou 7 estirpes sobre a alma. Eu vou pôr a alma aqui como uma chama. E depois isso traduz para a personalidade como não precisar de nada, que é mais ou menos o mesmo que dizer estás a ficar bastante mónada. Sabes, quando tu olhas, aquela pessoa já está um bocado mónada, porque o indivíduo precisa de um prato de arroz. E não há campo para estarmos a fazer aquela especulação do pobre e do rico. Porque ele pode precisar de um prato de arroz e a seguir aparece num jaguar. O que é que tu tens a ver com isso? Ou o contrário, não sei se me faço entender. Essa brincadeira, esse truque do pobre e do rico, que nós usamos para nos atrasarmos uns aos outros, não entra. Imagina que o indivíduo quer mesmo um prato de arroz e tudo o que consegue é um jaguar. Então nota, o indivíduo não precisa de nada. É muito importante vocês compreenderem isto. Vocês estão a caminhar para não precisarem de nada. Ou têm alguma dúvida acerca disto? Tem alguma dúvida acerca disto? Vocês estão a caminhar para não precisarem de nada. Sabem o que é que um casal faz quando ela não precisa de nada e ele não precisa de nada? É assim sublime. É como se ela tivesse de dizer ao seu companheiro: vai lá não precisar de nada e depois fala comigo. E vice-versa. Nós podemos pensar que não precisar de nada vai dissolver os laços eternos. Nós dissemos que a mónada tende para gerar no ser total o não precisar de nada. A alma tende para plantar, cultivar e colher laços eternos. O que ela ama é a união. E a personalidade tende para anular os opostos. O que a personalidade ama é a harmonia. Dê harmonia a uma personalidade e ela relaxa profundamente. É claro, não se pode dar harmonia porque a harmonia é uma coisa psíquica, vem de dentro. Mas pode-se gerar condições emocionais, funcionais e instrumentais para a harmonia. Então as arenas são... Porquê é que eu estou a repetir isto várias vezes? Porque nós estamos a tentar inscrever isto na nossa psique. Isto não é uma coisa para a mente. É para ficar aqui inscrito. As arenas são a mónada, através da vontade, chega à síntese. E a síntese tem 2 sinais. Linhagem monádica a vir ao de cima em ti. Governantes. Governar com o espírito, que é o mesmo dizer deixar o espírito governar. Contemplativos. Tu contemplas em espírito. Curadores. Tu curas com o espírito. Espelhos. Tu colocas as dimensões e as várias alturas do universo em contacto com o nosso mundo em espírito. Isto é o espírito que canaliza. Já não é nem a psique, nem a mente, nem a personalidade. É o próprio espírito. Um ser espelho é um ser cuja mónada se reflete na aura e, portanto, está a canalizar o cosmos. Sim. É que o ser espelho liberta na atmosfera, no campo etérico, estruturas geométricas, são os sólidos platónicos regulares, com uma tal intensidade, eles entram e saem com uma tal intensidade que tu não consegues ser incorreto. Um ser espelho é a correção cósmica. E não é num sentido justicial ou num sentido da infalibilidade. Não, é no sentido estrutural. Ele liberta a estrutura do universo sob a forma de vibração. Logo, é vibracional. Logo, quando tens um ser espelho a funcionar dentro de um grupo,
que é que acontece? Aquele ser espelho banha o grupo todo com uma vibração exata. Então, quando o grupo vai se dedicar à cura, ou ao plantio, ou à agricultura, ou à arte, ou à escrita, o campo exato do ser espelho, que vem de outra dimensão, impregna tudo o que é feito por esse grupo. Quem diz um ser espelho, diz um pequeno núcleo espelho dentro de um grupo maior. Sábio ou instrutor, tu não instruis com palavras, tu irradias a energia cósmica de instrução, a energia Melquisedeque de instrução, e irradias com o Espírito. Guerreiro, a guerra que tu geras sai de ti, é a guerra que vem do espírito, não é nenhuma guerra egoísta, não é a guerra da personalidade. É a energia do espírito a separar as trevas da luz. Tudo depois da individuação. Agora há um pequeno. Porque, notem, vamos lá. Onde é que está o átomo humano aqui? Se nós tivéssemos que encontrar o átomo humano nestes níveis, onde é que ele está? Será que o átomo humano está além das constelações? O átomo humano é uma matriz que vem em todos os seres humanos. Tu não podes ser humano sem ter o átomo humano. Sim. Nem aqui, nem aqui. Não, está aqui. Então, o átomo humano tem a ver com o eu superior, que vem daqui de cima, com o psíquico, com o eu imaginativo sombra, o dream, o teu dream, o inconsciente, o teu consciente funcional diurno, o tal que aprendeu a falar português e que come com talheres, e o índio, o xamã natural que todos nós somos. Okay? Estes todos estão em nós. O átomo humano está aqui connosco. Claro, o eu superior toca. Este vem daqui de cima. A mónada, através da vontade, gera síntese. E a síntese gera duas coisas. Autossuficiência, que não é isolamento. Portanto, eu acho que a noção de não precisar de nada é muito importante que vocês sintam isto. Nós temos a evoluir para não precisarmos de nada. Liberdade. Só que é um não precisar de nada que é sustentado pela vontade pura do espírito. Portanto, implica uma queima de todas as nossas perturberâncias infantis. Eu não digo isto com nenhuma forma. Não estou a tentar impressionar ninguém. Nem pouco mais ou menos. O fogo violeta. Sim, o fogo violeta tem a ver com a transmutação. Sim. Só que há um pequeno detalhe. Mas exato, exato. Só que o desejo é legítimo no seu próprio plano. É preciso compreender é que à medida que eu liberto o desejo neste plano, se eu sou um ser pleno e intenso, eu tenho que desejar mais do que o próprio desejo. É como se tu tens é que ver o desejo no seu lugar. É como se tu dissesse assim, o desejo a mim deixa-me insatisfeito. Não me chega. Eu já dei o que tinha a dar. O que não significa que tu tornes-te um ser sem líbido, ou sem desejo, ou sem vontade, ou sem gosto, ou que fiques, digamos, desestilizado, ou que percas a tua noção do que é que funciona em termos formais, ou em termos dos teus apetites. Só que há um momento em que tu começas calmamente, é tão importante ver isto, sem fúria, sem raiva,
sem se ferir a si próprio, com uma grande largueza de alma, esta expressão não existe, tu possas dizer: o desejo está-me a deixar insatisfeito. Desaparece. Exatamente. Por isso é que eu há bocado utilizei o termo concomitante. Significa simultaneidade dos três mecanismos. A libertação da vontade, a mónada ir-se alinhando com constelações mais potentes. Porque a mónada pode mudar de uma constelação para outra. E são muito potentes. A radiação das constelações, não estou a falar aqui da astrologia comum, é muito potente. À medida que a mónada se conecta aos céus, que é o trabalho dela, vocês sabem que a mónada está enraizada no alto. Então, à medida que ela se conecta aos céus, ela vai alargando e vai se doando para a passagem da eletricidade cósmica, altamente dinâmica e volitiva, que não admite retrocessos, a que nós chamamos a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma eletricidade cósmica dinâmica que não admite retrocessos. E isto estimula o processo da alma criar laços eternos com pessoas e lugares e tudo mais, e principalmente fazer o tal laço entre o céu e a terra. E isto estimula a que o processo de individuação se complete. Não dá origem ao processo de individuação. Não é o desenvolvimento do processo de individuação. E só é possível na proximidade da consumação do processo de individuação. Ou seja, um ser humano que ainda tem o rosto debaixo do lençol do preconceito social e das tendências culturais vigentes, que ainda tem o rosto asfixiado e, portanto, semi-informado, porque tu sabes que tu tens um lençol, não se vê bem quem tu és. Tu estás lá, mas ainda não nasceste para a vida. Um ser humano que tem o rosto por baixo do lençol de um determinado modus operandi coletivo tribal, que é o oposto da individuação, estas coisas são estranhas, impossíveis e indesejáveis. É disso que estavas a falar, Paula. Mas o contrário também é verdade. A individuação que acontece aqui embaixo permite à alma fazer laços eternos, e a individuação e os laços eternos da alma permitem e facilitam que a mónada abra o seu diafragma para a grande corrente da vontade divina. Paula, desculpa-me. Não diz, por favor. Não disse não, diz lá. Sim, sim, sim. Sim, sim. A individuação favorece isto e isto favorece isto. E por sua vez este favorece este. De certa forma, há aqui um circuito. Paula, absolutamente. Por isso é que nós estamos há 6 meses quase a falar de questões psicológicas e do átomo humano. Sim,
Sim, sim, sim. O que acontece é aquela coisa pantográfica, que é quando tu te moves aqui embaixo, e nós vamos voltar a falar de individuação ao longo dos nossos encontros muitas vezes, mas a individuação passa fundamentalmente por fazeres atos que implicam escolhas muito conscientes. Portanto, a individuação tem muito a ver com a consciência que é colocada nos atos e eles serem autênticas escolhas conscientes. Porque a individuação ela acontece na consciência. Não acontece nos pés, nem no inconsciente, nem. Ela acontece no self. Ela é o self vindo ao de cima na consciência. Claro, mas é o inconsciente que se torna consciente, não é o consciente que desaparece para dentro do inconsciente. Então, é nesse. E a individuação implica atos em que a consciência está presente. Por exemplo, eu posso dar uma esmola, não sei se gostam da expressão, que é uma expressão tóxica. Eu posso dar uma esmola a um pobre de uma forma totalmente inconsciente. E não produziu individuação nenhuma aquele ato. Foi automático. Fui habituado assim. A minha mãe já dava. E posso conscientemente ir gritar para o deserto. E isso produz individuação. Não fez bem a ninguém, aparentemente, mas produz individuação porque é um ato consciente. É quando nós pomos a nossa consciência e percebemos o antes, o durante e o depois de um ato e digamos que presidimos ao ato realmente, que acontece o tal ouro que não volta para trás. E isso é individuação. Afinal, a individuação tem a ver com tu extraíste da rocha indistinta que te deu origem e adquirires uma identidade própria. Nós pensamos muitas vezes que a individuação implica gênio. Mas muitos génios eram muito pouco individuados, querem saber. Individuação implica autenticidade e presença de espírito. Não, o que é que isto tem a ver com gênio? Nós podemos julgar que os artistas são altamente individuados. Muitos artistas estão simplesmente a deixar passar a energia arquetípica. São médiums feiticeiros de energia arquetípica. No fim do ato artístico, tu podes dizer extraordinário, mas o indivíduo continua sem saber quem ele é. Não sei se me faço entender. E uma senhora em casa a fazer arroz para os netos pode estar num processo de individuação muito mais avançado do que gênio. Porque o que conta é o embrenhamento, a troca entre o ato e a consciência. É isto que vai gerando a individuação. Sentem o que quer dizer? É uma presença de espírito. Os ingleses têm um termo que é wit. Mas a presença de espírito resume bem. E o que a Paula está a dizer é importante. O que a Paula está a dizer é: mas a individuação não é a base disto tudo. O que acontece, no último encontro nós falámos sobre isso. Nós temos 3 vidas ao mesmo tempo. Temos uma vida humana que está a gerar individuação. Ou seja, a harmonia é a expressão na personalidade e a individuação é a mesma coisa ao nível da autoconsciência e do self.